Bom dia, alunos do Secoca! No nosso vídeo de hoje, vamos aprender um assunto bem simples, mas muito importante na matemática, que é o perímetro. O que seria o perímetro? O perímetro seria em si a soma dos lados de um polígono. Então, mas é o quê? Se eu pedir calcular o perímetro de tal figura, é o quê? É só somar o valor dos seus lados, pronto, descobriu qual é o perímetro. Tudo bem? Então, lembra, perímetro é o quê? A soma dos lados de um polígono. Eu coloquei dois exemplinhos aqui, tudo bem? Igual exemplo aqui, nós temos um retângulo, tudo bem? Qual é a medida dos lados dele? Ó, os lados aqui é 0,5 centímetros e 0,5 centímetros. E aqui de cima e de baixo, 1,5 centímetros, tudo bem? Então, significa o quê? Cuidado na hora do perímetro de ver a questão da notação. Como assim? Qual unidade de medida está sendo feita? Igual aqui, ó. Aqui a unidade é o quê? É centímetros. Poderia ser metros, decímetros, milímetros, ok? Cuidado com isso. Igual exemplo, se eu fosse fazer o perímetro, exemplo, de um terreno, poderia estar em metro, poderia estar em quilômetro, tudo bem? Cuidado com a anotação. Então lembra, o que é perímetro? Basta fazer o quê? A soma dos lados do polígono. Então eu vou somar os lados, ó. 0,5 mais 0,5 mais 1,5 mais 1,5. Tudo bem? Somando toda essa galerinha aqui, vou ter igual a quanto? A soma vai dar 4. Mas qual unidade de medida eu estou usando? Estou usando a unidade de medida centímetros. Então são o quê? São 4 centímetros. Professor, beleza. O que seria esse 4 centímetros? Seria, de certa forma, isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou rabiscando, ó. Tudo que foi rabiscado, juntando todo esse rabiscadinho aqui, vai formar quanto? 4 centímetros. O exemplo bem prático é como se fosse, exemplo, cercar um terreno. Se você tem um terreno todo de barro e quer o quê? Quer botar aquelas cerquinhas, exemplo, que colocam em volta para os animais não passarem. Coloca as madeiras e passa o arame farpado em volta. É a mesma coisa. Exemplo, se aqui fosse, exemplo, um terreno, que exemplo fosse, sei lá, não fosse centímetro, fosse outra anotação e pedisse quanto de arame eu precisaria usar para cercar um terreno. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para vocês. Ó. Finge que eu tenho um terreno também retangular. As dimensões deles deixa eu anotar aqui, não sei. Vou botar medidas simples. Terreno bem pequenininho, 5 metros, 5 metros, 10 metros, 10 metros. Então esse aqui é o meu terreno retangular. E eu quero saber quanto de arame farpado eu vou precisar para poder cercar o meu terreno. Então cercar seria o quê? Passar o arame farpado aqui, ó, em volta de todo o meu terreno. Então o que seria, de certa forma, esse cercar? Seria saber qual que seria o perímetro desse meu terreno. Aí o quê? Somaria 10 mais 10 mais 5 mais 5. 10 mais 10, 20. Mais 10 fica quanto? 30. 30 o quê? Metros. Tudo bem? Então, beleza. Quanto de arame farpado eu precisaria, quantos metros, para cercar todo esse terreno? Precisaria de 30 metros. Por quê? 30 metros seria o quê? Seria a quantidade de arame que eu precisaria para fazer todo esse percurso aqui. Olha, fazer o quê? Circular todo o meu terreno. Tudo bem? Tranquilo? É só lembrar, o perímetro pode ser usado em várias coisas do nosso dia a dia. Lembrando sempre da anotação, aqui era metro, então o resultado deu o quê? 30 metros. Aqui embaixo já tem outra figura. Que figura é essa? É um pentágono, ele possui o quê? 5 lados. Só que cada lado dele tem uma medida. O desenho não ficou muito bom, de acordo com as dimensões, mas vamos fingir que é assim o desenho. Eu quero o perímetro desse meu pentágono. O que você faz? Basta somar todos os lados. Então vou somar quem? 0,2 mais 1,3 mais 0,2 mais 1,1 mais 1,4. Somando todo mundo aqui, você vai ter igual a quanto? 4,2. Fazendo toda essa soma, temos 4,2. Mas que unidade? Decímetros. Então é 4,2 decímetros. Então seria o quê? Esse 4,2 decímetros é a medida do quê? De todos esses lados juntos, ó. Toda essa soma. Isso aqui, ó. Tudo que eu rabisquei. Então, perímetro seria o quê? Seria aquilo que circula a figura. É a soma dos lados. Tudo bem?
Então isso aqui tudo rabiscado, todas essas linhazinhas juntinhas, se eu pegasse todas essas linhas dos lados e juntasse e formasse uma reta assim grande, essa reta teria quanto? 4,2 decímetros de comprimento, tudo bem? Então o perímetro é o quê? Nada mais é o quê? A soma da medida dos lados de um polígono, ok? Uma coisa bem legal e importante de saber na questão do perímetro é que o perímetro ele é uma grandeza proporcional à medida dos lados de uma figura. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre uso o retângulo, que é o mais simples de se visualizar, tudo bem? Aqui é 0,5 centímetros, aqui 0,5 centímetros, aqui foi 2 centímetros e aqui 2 centímetros. Por que eu disse que o perímetro e a medida dos lados de um polígono vai ser proporcional? Como assim? Primeiramente, vamos calcular o perímetro dessa figura. Como é que seria o perímetro? Seria a soma dos lados. Seria 0,5 mais 0,5 mais 2 mais 2. Somando todo mundo, eu vou ter o perímetro de quanto? 5 centímetros, ok? Então a soma dos lados aqui deu quanto? 5 centímetros. Por que você diz, professor, que o perímetro e a medida dos lados vai ser proporcional? Como assim? Ele está dizendo que se eu aumentar o valor, como posso dizer, o comprimento dos lados dessa figura, de certa forma vai acontecer o quê com o perímetro? O perímetro também vai aumentar. E se eu diminuir o valor dos lados da minha figura, do meu retângulo, vai acontecer o quê? O perímetro que eu vou achar vai ser o quê? Vai diminuir de maneira proporcional. Como assim de maneira proporcional, professor? Um exemplo muito bom é a questão de dobrar. Vou dar um exemplo. Eu vou dobrar a medida de todos esses lados, tudo bem? O que é dobrar? É multiplicar por 2. Então, se eu pegar esse valor desses lados todos e multiplicar por 2, vamos lá. Vou dobrar todas as medidas. Aqui era 0,5. Multiplicando por 2, eu vou ter igual a quanto? 1 centímetro. Mesma coisa aqui, 0,5 centímetros. Se eu multiplicar por 2, se eu dobrar essa medida, fica quanto? 1 centímetro. Se eu dobrar a medida de cima, vai ficar quanto? 4 centímetros. Se eu dobrar de baixo, fica quanto? 4 centímetros também. Ó. 2 vezes 2, 4. Pronto, eu dobrei todas as dimensões da minha figura, do meu retângulo. Tudo bem? Agora vamos calcular o perímetro. O que é perímetro? Ó, dizer que o valor dos lados e o perímetro são proporcionais significa o quê? Que se você dobrar a soma dos lados, se você dobrar o valor da medida dos lados, se você dobrou a medida dos lados, então o que vai ter que acontecer com o perímetro? O perímetro vai dobrar também. Vamos ver se é verdade? Vamos fazer aqui a soma. Perímetro, a soma dos lados. 1 mais 1 mais 4 mais 4. Somando a galera aqui toda, vai ter quanto? Perímetro. O perímetro aqui vai ser 10 centímetros. Professor, a gente dobrou a medida dos lados dessa figura, desse retângulo. Se eu dobrei a medida dos lados, logo o perímetro tem que acontecer o quê? Tem que dobrar. Será que aconteceu isso? Olha, o perímetro anterior não era 5? Virou 10. E 10 não é o dobro de 5, ó. Então é a mesma coisa de pegar o meu 5 e multiplicar por 2. Então o perímetro dele dobrou. Por que isso aconteceu? Se eu dobro o valor da medida dos meus lados, o perímetro também vai o quê? Vai dobrar. Se eu triplicasse, acontece a mesma coisa. Se eu multiplicasse aqui todo mundo aqui por 3, os lados, triplicasse o valor dos lados, o perímetro seria o quê? Triplicado também. O mesmo acontece se você aumentasse o valor do comprimento dos lados, se você dobrasse, triplicasse, quadruplicasse, ou se você reduzisse, tipo dividir, fizesse a metade, se você botasse a metade dos lados daqui, o perímetro ia acontecer o quê? Ia ser reduzido na metade também, tudo bem? Então é de maneira proporcional. Então se você aumenta o valor dos lados, tipo dobra, triplica e assim por diante, o valor do seu perímetro também vai dobrar ou triplicar, dependendo do que você fizer. Tudo bem? Então, essa propriedade é muito importante no perímetro, tudo bem? Então, tranquilo. A parte perímetro é bem simples, nada mais é o que? De tudo isso que eu falei para vocês. Só lembrar, perímetro é o quê? A soma da medida dos lados, ok? Simples. Tem muita coisa no nosso dia a dia que a gente pode usar perímetro. O exemplo que eu dei para vocês é a questão de cercar um terreno. Fiz o exemplo aqui com vocês, saber quanto de arame farpado eu precisaria para cercar um terreno. Tudo bem? Show de bola?
Então, turma, o conteúdo que eu queria que vocês soubessem sobre perímetro é só isso. Bem simples. Agora vamos para a nossa parte mais divertida, que é a parte dos exercícios. Tudo bem? Vamos ver quais exercícios do livro nós vamos ter que fazer. Vamos fazer o quê? Quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas 22 até a página 28. Façam todos os exercícios. Qualquer dúvida que surgir, é só me perguntar. Não tenham receio de perguntar, ok, turma? Então, até a nossa próxima videoaula.